Agora, o senhor morou lá, na Rússia, 6 anos, né? O que o senhor vê lá, uma pergunta que acho que é importante, o que o senhor vê de diferença entre governo russo e governo brasileiro? Fazendo um paralelo, democracia russa e democracia no Brasil, porque hoje o senhor foi cidadão, 6 anos morando dentro da Rússia, e hoje o senhor é um deputado federal que compõe a Câmara dos Deputados, representando o Estado do Paraná. Como é que o senhor vê esses dois pontos de vista da política de um país para o outro? É uma pergunta rápida, curta, a resposta é bem complexa. Quando a gente fala da Federação Russa, nós estamos falando do maior país que compôs a União Soviética. A capital da Rússia era a capital da União Soviética, que é a cidade de Moscou. Quando eu fui viver na Rússia, eu cheguei na Rússia a primeira vez no final de 96. E em 91 tinha dissolvido a União Soviética. A Federação Russa tinha sido estabelecida como uma federação, que é a União de Repúblicas, em 93, e Boris Yeltsin que passou a ser o presidente. O ranço soviético nunca acabou da mentalidade. Nós estamos falando aqui fora do ar, me perdoem eu falar isso, mas a Rússia ela tem uma mentalidade em que o povo é meio África branca. Eles precisam de líderes fortes, contundentes, generalíssimos, porque eles sempre foram assim. Eles nunca trataram com a liberdade, com a democracia, de uma forma civilizada. Então, lá não existe a democracia. Ainda que se tem o livre plebiscito, o sufrágio universal do voto, em que o presidente da República é eleito pelo voto livre, mas a história da Rússia, e o próprio Putin, que foi um oficial da KGB na Alemanha, é um Estado onde não existe liberdade de imprensa, existe um controle muito forte. Agora a gente está vendo isso, inclusive, porque os canais de notícia estão mostrando russos que são contra a guerra, que estão sendo presos por se manifestarem. E você sabe que nas TVs estatais russas, que estão sendo banidas já pela Europa, Google, YouTube, estão banindo já para o resto do mundo, mas eles mostravam Kiev, a imagem de Kiev, na maior paz, enquanto que Kiev está sendo duramente atacado. Mas lá na TV estatal, não. Não mostra. A Kiev então, porque eu sou brasileiro, quando eu vivia na Rússia, eu fui investigado eu fui investigado dizendo que eu era espião americano. E nem passaporte americano eu não tenho. Então, a coisa lá é assim, por exemplo, a televisão que você está falando, principalmente, que é o Russian Today, RT, foi um canal que foi criado na Rússia quando eu vivia lá, para ser o canal de notícia em inglês da agência estatal de notícias russa para o restante do mundo. Então, eles criaram um canal em inglês, assim como faz Al Jazeera, que tem um serviço em inglês para mostrar a sua versão de fazer política para o resto do mundo em língua inglesa. Então, nós vivemos lá num presidencialismo absolutista. Exato. E no Brasil nós temos um presidencialismo de coalizão em que os três poderes eles são independentes e, dentro da sua independência, forma a base da democracia. Então, é totalmente diferente. E nunca numa democracia teria uma guerra dessa. Um país democrático, em linhas gerais, não ataca o outro como o Putin está fazendo. Só queria acrescentar uma coisa que o deputado falou. Na época da União Soviética, até peguei o número para citar aqui, né? 14 milhões de pessoas morreram de fome. Só na 14 milhões. Só na Ucrânia foram 4 milhões. Então, é um povo que, quando declara sua independência, ele não quer mais esse modelo para eles de vida. Eles querem outro modelo. E aí vem a luz do capitalismo para eles, né? E essa independência, quando acabou a União Soviética, as repúblicas que faziam parte da União Soviética são reconhecidas como países independentes em cima de uma força nacionalista étnica. Porque quando você fala de Rússia, você está falando de russos, você está falando de uma etnia. Hoje, a Federação Russa, que é o maior território da antiga União Soviética, só dentro do território russo existem mais de 200 etnias. Então, quando você fala, por exemplo, isso,
o Juliano falou, quando você fala entre o Russi e os de Kiev, nós estamos falando de etnias. Ucraíno é uma etnia, russo é uma etnia, Belarus é uma etnia, afegão, cafcase, georgiano é uma etnia. Então, os países foram criados em cima de etnias. Eles eram países novos, porque foram criados somente em 1991, mas o sentimento nacionalista é de séculos. Então, quando eles foram divididos, cada um tem que lutar pela sua pátria. Aí vem a questão política de que dentro da Ucrânia existem muitos russos. Essas repúblicas que foram reconhecidas por Putin dentro do território da Ucrânia é porque a população daquelas repúblicas dentro do território ucraniano são de etnia russa, assim como a Crimeia. A maioria do povo da Crimeia são da etnia russa. Por quê? Porque muitos russos viviam e vivem dentro de outras repúblicas.